Bem-vindos à quarta e última aula do mini curso Fenomenologia na Prática Clínica. E nessa quarta aula nós vamos fechar um pouquinho, resumir um pouquinho tudo que foi falado e já trazendo para o objetivo do pensamento da fenomenologia na prática clínica, do ponto de vista das minhas pesquisas e do ponto de vista da minha prática clínica principalmente. Tá? Então, nós falamos de alguns conceitos lá na primeira aula, né, que eu aconselho todos a assistirem antes de chegar nessa aula, assistirem as 3 primeiras aulas, para compreenderem um pouco o que eu vou falar aqui, porque eu já não vou explicitar os primeiros conceitos, eu só vou citá-los, para a gente encaixar com o que foi falado nas 2 aulas sobre um olhar fenomenológico da ansiedade e um olhar fenomenológico da depressão, e como é que a gente pode trabalhar isso na prática clínica, né? Qual é o conceito que a gente pode trabalhar e de que forma que essa visão, né, que é uma visão que eu tenho, que eu adquiri com principalmente a minha pesquisa de doutoramento, junto com a minha prática clínica, qual é o conceito e como é que a gente pode usar isso na prática, né, no nosso dia a dia mesmo na clínica, né? Como eu disse, eu estou aqui na minha clínica, em Portugal, gravando essas aulas, entre um paciente e outro. Nos intervalos dos meus pacientes, eu gravo essas aulas. Então, eu estou mesmo na prática clínica, observando o que acontece na minha prática, para aí eu refletir um pouco teoricamente e com ferramentas e instrumentos para conseguir auxiliar as pessoas que me procuram, né? Então, aí muitas vezes as pessoas da fenomenologia, né, vão dizer, mas ferramentas, instrumentos, né? Isso são palavras da era da técnica, né? E é nessa era que nós vivemos, é na era da técnica. E as pessoas chegam no consultório querendo resolver problemas, né? Elas têm problemas, elas têm ataques de pânico, elas têm depressão, e elas querem resolver aquele problema, né? É claro que é o nosso papel começar a educá-las para que isso não é uma resolução de um problema como se nós fôssemos uma máquina, né? Porque esse muitas vezes é o conceito que se tem, que nós somos um aparelho, nós temos um aparelho psíquico, né, por exemplo, como a psicanálise diz, e que é possível consertar esse aparelho, né? Quando não é bem assim. É possível compreender o que fez com que nós nos sentimos como nós nos sentimos, né? Essa compreensão do nosso sentimento, dos nossos pensamentos, da nossa tonalidade afetiva, como eu gosto de dizer, essa reflexão e essa compreensão é que levam à resolução desses problemas, né, que as pessoas apresentam, ou sintomas, né? Esses sintomas que as pessoas apresentam precisam de alguma compreensão para eles desaparecerem. E eles desaparecem se nós trabalhamos corretamente, né? Então, desaparecer com os sintomas, por exemplo, de um ataque de pânico, é uma questão que não é técnica, não é propriamente técnica, mas é uma possibilidade sim. Ou seja, no trabalho, o objetivo do trabalho terapêutico é esse, é trazer bem-estar, é trazer saúde para as pessoas, né? E é com esse intuito que eu trabalho, né? Não é de filosofar ou de querer criar teorias que só funcionam na teoria, né, nos livros. Não, é algo que funcione na nossa prática clínica. Eu acho que é o objetivo de todo psicólogo, psicoterapeuta, preocupado de fato com o outro, né, preocupado com aquele que está ali precisando de auxílio, né? Então, partindo desse pressuposto, o que eu estou querendo trazer aqui para vocês começarem a compreender? É claro que isso é um mini curso, talvez depois eu elabore cursos mais profundos de cada tema, né? De cada temática que foram aparecendo aqui, porque aqui é uma temática muito ampla, em que eu resumi em 4 aulas, dispus do meu tempo aqui para possibilitar que seja gratuito a todos, né, que procuram, que estão procurando informação sobre psicoterapia e fenomenologia. O que eu quero trazer são 2 conceitos para a clínica, principalmente, né? 2 conceitos heideggerianos, do Martin Heidegger,
mas aplicados à realidade clínica, tá? E não à filosofia. Então, eu não estou filosofando aqui, eu estou trazendo conceitos filosóficos para a minha prática clínica. Isso que é bem importante deixar claro, porque senão depois filósofos ou psicólogos, psicoterapeutas dessa área vão achar que eu estou subvertendo a filosofia do Heidegger, e não é nada disso que eu quero. Eu fiz um trabalho de doutoramento bem dentro dos conceitos heideggerianos. Eu conheço os conceitos do Heidegger, mas eu gosto de trazer os conceitos do Heidegger para a minha realidade clínica, né? E esses dois conceitos principais são as privações existenciais, que aparecem nos seminários de Zólico, que o Heidegger dá uma explicação nos seminários de Zólico. Quem conhece o livro deve saber dessa parte. E a outra é as tonalidades afetivas. Então, as privações existenciais e as tonalidades afetivas. As tonalidades afetivas vão aparecer em grande parte da obra do Heidegger, nos textos mais importantes, sobretudo nos conceitos fundamentais da metafísica. Ela aparece com muita força, em Ser e Tempo também. Então, eu gosto de chamar de tonalidades afetivas. Tem pessoas que gostam de traduzir por disposições afetivas, mas disposição, por exemplo, eu já vejo como um termo muito técnico, uma disposição. Uma tonalidade eu já vejo como uma palavra mais artística, mais próxima da música, da pintura, e eu acho que o Heidegger, se ele falasse português, talvez ele ia preferir também tonalidade afetiva, pelo que eu conheço da obra dele, principalmente a reta final, a aproximação dele com a arte, né? Então, eu gosto de chamar de tonalidade afetiva. Como é que a gente pode trazer para a prática clínica esses dois termos, né? Primeiro, as privações existenciais. Privação existencial. Na obra do Heidegger, existencial não significa só estar existindo, né? Uma existência como, por exemplo, o Sartre vai falar na obra dele. A existência para o Heidegger é a abertura, né? É a abertura. Então, é o ser aí está aberto, Dasein está aberto ao mundo, ele é um ser no mundo, essa abertura para o mundo, né? Então, privação de abertura, tá? Na minha visão, quando a gente fala privação existencial, que é o termo que o Heidegger vai usar para falar das perturbações mentais ou das perturbações de personalidade, dos transtornos, né, mentais, para trazer para uma linguagem fenomenológica, a gente fala que é uma privação existencial. Privação porque, como eu já expliquei antes, está privado de algo. Privado do quê? De saúde, né? A saúde é algo que a gente pode ter ou pode não ter. Quando a gente tem saúde, a gente tem saúde. Quando a gente não tem, a gente tem o que a gente chama de doença, né? Mas a doença nada mais é do que a falta de saúde, né? A doença não existe, ela é simplesmente uma falta de algo, que é a falta de saúde. Então, a gente está privado de saúde. Privação existencial estamos privados na nossa abertura para o mundo, tá? E o que é que abre o mundo como mundo para a pessoa? São as tonalidades afetivas, tá? As tonalidades afetivas é que afinam o mundo de acordo com aquela abertura que a pessoa tem. Então, quando a gente tem uma privação de abertura, a gente tem uma privação da tonalidade afetiva, tá? A tonalidade afetiva está com alguma privação que não faz com que nós enxergamos ou sentimos ou pensamos a realidade da forma como ela é, tá? E esse modo de olhar para o mundo, esse modo de ser no mundo, ele fica privado por vários motivos, né? Todos nós sabemos, quem estudou alguma psicologia, alguma psicanálise, que, por exemplo, as questões de desenvolvimento da infância, elas criam diversos problemas de sentimentais, de emocionais, né? E esses problemas sentimentais e emocionais, eles ficam marcados naquela criança, né? Então, a abertura dela, a tonalidade afetiva com que ela vai afinar o mundo,
vai depender muito dessas primeiras experiências, sim, né? Depende muito de se a pessoa teve as condições materiais e as condições afetivas e emocionais para ter uma vida saudável, né? Uma criança, por exemplo, que tem um pai e uma mãe que vivem em conflito, que vivem em violência doméstica, por exemplo, a tonalidade afetiva dela vai se afinar na ameaça, tá? E ela provavelmente vai ser uma criança ansiosa, vai crescer um adulto ansioso. Então a tonalidade afetiva dela, a afetividade dela vai ficar aberta ao mundo como um mundo ameaçador, tá? Então o filtro que ela vai usar para ver o mundo, os óculos que ela vai usar para ver o mundo, são os óculos da ameaça, do medo, né? E essa é a cor afetiva dela, tá? Essa é a tonalidade afetiva com que ela vai experienciar o mundo, como o mundo vai se abrir para ela, tá? E então ela está privada de segurança, essa criança, né? E esse adulto provavelmente vai sofrer as consequências dessa privação de segurança. Porque quando a gente chega ao mundo, a gente, como o Heidegger fala, a gente cai, né? Uma queda no mundo. É, do que a gente depende? A gente depende do cuidado. Tá? A gente depende do cuidado dos pais, que sempre está lá. Né? Seja, por mais descuidado que um pai e uma mãe sejam, o cuidado estará lá, mesmo de forma descuidada. E é esse cuidado que vai trazer uma estabilidade e uma segurança de mundo, ou não. Né? Então, a forma como os pais criam as crianças depende da própria tonalidade afetiva deles, né? Então, depende muito da tonalidade afetiva que esses pais tiveram na relação com os pais deles também, né? Então, é uma coisa que é passada de gerações para gerações, desde que o mundo é mundo, tá? As tonalidades afetivas, elas não são físicas, tá? Elas não são materiais, então elas não acabam, elas são eternas, né? A minha tonalidade afetiva é uma tonalidade afetiva que eu recebi como herança também de várias gerações, né? Do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, e agora sou eu e depois o meu filho, né? Essa afinação afetiva já vem de muito antes de mim mesmo, tá? Então por isso que é tão difícil ter uma linguagem científica para as tonalidades afetivas, porque as tonalidades afetivas entram ao nível do espírito ou do ser e não da matéria, e não das coisas assim físicas. A gente não tem como medir a tonalidade afetiva. A tonalidade afetiva é o que abre as coisas como coisas. É a afinação, é uma vibração. Ela não é já algo que é possível de ter uma medida, né? A gente pode falar, por exemplo, da medida da variabilidade cardíaca, que pode ser um primeiro passo para a gente conseguir chegar num nível muito refinado à afetividade, a uma mensuração mínima da afetividade. Mas mesmo isso está muito longe, muito distante da realidade do que é as tonalidades afetivas. Elas são, assim, daria para dar um curso assim de muitas aulas só a respeito das tonalidades afetivas, né? Então, esse mundo, abrindo-se como mundo, pode se abrir de forma privada, como a gente viu, e é isso que a gente vê normalmente numa clínica, né? Numa clínica de psicoterapia ou de psicologia. Chegam pessoas que, por uma série de motivos, estão privadas existencialmente de algo, né? Não conseguem dormir, não conseguem ter relacionamentos, não conseguem ser felizes, ter uma vida saudável, começam a ter somatizações, né? Porque a tonalidade afetiva, ela nos transpassa, ela é transcendente. Como eu falei lá na primeira aula, né? Quem acompanhar a primeira aula vai estar ligado aqui. É um transpassamento, ela transpassa a pessoa. Então, ela também está a nível fisiológico mexendo com a pessoa. É por isso que a ansiedade, a depressão, elas têm um impacto direto na nossa fisiologia, no nosso corpo físico.
Por quê? Porque não existe essa separação cartesiana entre mente e corpo, entre espírito e corpo material, tá? Isso didaticamente é muito importante, foi muito importante e é muito importante para a gente conseguir estudar as partes das coisas, como a ciência faz, né? Ciência, ela pega as partes e consegue estudar as partes. Mas quando você tem uma visão holística, une as partes, a ciência não tem muitas respostas, né? A ciência tem poucas respostas na interação entre as coisas. Ela faz um recorte. A ciência tem essa habilidade, né, a ciência moderna, de ter um recorte da realidade e estudar esse recorte. Agora, quando a gente une tudo, quando a gente quer ter uma visão mais global e holística, a ciência tem pouco a contribuir, no sentido, por exemplo, de uma psicoterapia, né? A ciência moderna. Parâmetros, tudo isso são importantes para ver alguns pedaços. Por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental tem ótimos resultados com fobias, como eu já disse lá atrás, com vários aspectos. E é uma técnica muito importante. Mas é uma técnica, é um pedaço da psicoterapia muito pequena, e que não adianta nada em vários casos, né? Não vai adiantar nada. Por isso que a psicoterapia é tão difícil assim da gente ter uma mensuração científica. Por isso que existem tantas abordagens consideradas alternativas, abordagens mais ligadas ao Oriente, filosofias que pensam o homem de uma forma que é muito diferente da forma como a ciência moderna consegue captar, porque a ciência moderna faz esse recorte e o homem é um universo, né? A pessoa que está na nossa frente, quando a gente atende, ela é um grande universo que tem muitas partes. E quando essas partes se unem, é muito difícil de ter um controle científico sobre essas partes. Mas como é que a gente pode, então, compreender todas essas partes? É a compreensão afetiva do psicoterapeuta. E essa é uma primeira dica. O psicoterapeuta não tem que querer entender o paciente racionalmente, puramente. Ele tem que ter uma compreensão afetiva daquela pessoa que está procurando ele. Compreender afetivamente aquela pessoa. Estar com ela, estar ao lado dela, né? Trazer ela para junto da intimidade clínica, né? Uma intimidade que não é uma intimidade como da amizade, é uma intimidade de ressonância, tá? De perguntas que abram caminhos, que abram veredas, para que esse paciente comece a compreender afetivamente o que é que priva a existência dele e como é que ele pode começar a ter mais integralidade, ser mais integral como ser humano, né? Em todos os níveis, em todos os aspectos, no aspecto mental, no aspecto físico e até no aspecto espiritual, no sentido de uma conexão maior com o sentido da vida, o sentido do que ele está fazendo aqui e da transcendência, do transpassamento, né? Isso tudo, o psicoterapeuta tem que ter paciência para entrar um pouco nesse universo do paciente, né? Para entrar nesse universo do paciente privado de sentido, privado de abertura em algum sentido, tá? Então, uma das coisas mais importantes é ver a gente vê esse paciente como integral, como mente, corpo, espírito, ou seja, tudo integrado, não existe uma desconexão entre uma coisa e a outra, né? Isso assim exige uma abertura de visão de mundo, compreender o ser humano para além de um simples humanismo ou de uma simples fisiologia, de uma simples psique. E aí vem a suspensão mesmo das teorias, a gente ter essa suspensão e respeitar o mistério daquele universo que a gente vai atender, tá? Respeitar o mistério das privações existenciais que aparecem na nossa clínica, ok? Então, para a gente trazer um pouco mais para a realidade clínica, né? Quais são as privações existenciais, ou seja, privações de abertura mais fáceis da gente perceber numa simples observação do paciente? Não precisa nem conversar com ele. São duas.
privações temporais e privações espaciais, ou seja, privações de temporalidade e privações de espacialidade. Tá? São essas duas privações que eu gosto de observar no paciente. A privação de espacialidade, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que sofre que sofre de uma fobia de lugares fechados, por exemplo, de claustrofobia, né? É chamada claustrofobia. Ou seja, a pessoa entra num elevador, por exemplo, muito apertado, e ela começa a sentir algo, começa a sentir o corpo dela se move e a mente dela começa a se mover para um lugar de ameaça, né? Essa sensação que ela tem faz com que o espaço, a espacialidade se feche e aperte ela. Não que o espaço muda realmente, mas na tonalidade afetiva, no sentimento da pessoa, ou seja, não é físico, não é propriamente físico, nessa sensação do espaço, o espaço se fecha. Então ela está privada de uma espacialidade. Ela tem uma privação espacialidade. Por quê? Porque ela não está vendo a realidade de que ela cabe ali, que está tudo bem, né? Que não há problema, ela não vai ficar sem oxigênio, ela não vai ficar apertada, mas não interessa isso fisicamente. O que interessa é essa abertura dela para aquele espaço. E essa abertura, como está privada de espacialidade, ela se sente apertada. Tá? Esse é um primeiro exemplo para a gente ver como a gente pode fazer até uma psicopatologia das privações existenciais de espaço e tempo. Tá? E espaço e tempo estão ligados à gravidade, que eu já falei lá atrás um pouquinho também, por isso que as tonalidades afetivas, e aí vocês já podem começar a compreender, estão tão ligadas com a gravidade, tá? Com estar no mundo, né? Com o ser no mundo. Ser no mundo é ser na gravidade, né? E ser no mundo é ser no espaço e no tempo, né? E as privações existenciais são de espaço e de tempo. Tá? As privações temporais, posso dar um exemplo da depressão, por exemplo, né? Em que o tempo também se arrasta, eu já falei isso um pouco na segunda. O relógio cronológico passa exatamente do mesmo modo como sempre passou e sempre passará. Mas a temporalidade, né, que vai muito além do tempo cronológico, a temporalidade, ela é também um sentimento, ela também está afinada de acordo com a tonalidade afetiva daquela pessoa. Então, o tempo pode passar muito rápido ou o tempo pode passar muito devagar, na sensibilidade da pessoa. Né? Então, temos aqui as duas privações existenciais que eu gosto de trabalhar na minha clínica. Privação existencial de tempo e privação existencial de espaço. Com uma ligação clara na gravidade, que alguns exercícios que eu utilizo na clínica são usando a gravidade mesmo. Peço para o paciente sentir a gravidade, porque para ele estar mais presente. E por que isso acontece? Por uma coisa que a psicologia clássica, a neurociência vai chamar de dissociação, né? Então, quando a pessoa passa por alguma coisa muito grave, por exemplo, há uma dissociação de espaço e tempo. Né? A pessoa perde um pouco a associação, ou seja, a presença no aqui e agora, no presente. Ela fica presa na memória dela, na tonalidade afetiva dela, ela fica presa em algo do passado, muitas vezes. Ou fica muito ligada em algo que ainda não aconteceu, né? Normalmente, presa em algo do passado é mais a depressão. Normalmente, ligada ao que ainda não aconteceu é a ansiedade. Para a gente ver como ansiedade e depressão servem como boas balizas para a gente ter um olhar fenomenológico das privações existenciais. Tá? Então, essa privação espaço-temporal, né, que acontece, auxilia a gente a compreender melhor as patologias que aparecem na nossa clínica. Tá? E assim, outra coisa é perceber que a tonalidade afetiva, ela dá cor à ação, dá cor às nossas ações, ela afina as nossas ações.
e ela vem pelo pensamento e pelo sentimento. Ela se manifesta em pensamento e sentimento. Só que não é pensamento e sentimento desligados de si. Não, eles estão articulados, o pensamento e o sentimento. Nós pensamos, nós sentimos e nós agimos. E é a tonalidade afetiva que cria que revela esse movimento. Só que está tudo articulado, tá? Não são coisas separadas e simplesmente cognições que vão acontecendo. Não, é quase uma teia, né? Então, pensamento e sentimento, eles estão ligados. Onde está o seu pensamento, normalmente está o seu sentimento. Onde está o seu sentimento, está o seu pensamento. E onde está pensamento e sentimento, vem uma ação que pode ser refreada, né? Porque a gente só age quando a gente escolhe agir, ou ela pode ser interrompida. Então é muito importante mesmo a gente perceber essa ligação entre pensamento, sentimento e ação. Tá? Isso vai dar para a gente uma noção de como é que a gente pode trabalhar a tonalidade afetiva sem ser algo muito que não está na nossa... que a gente não consegue pegar, porque as tonalidades afetivas são muito abstratas. Então a gente tem que trazer um pouco para essa parte mais cognitiva também, para a gente entender como é que ela funciona e começar a compreender como que a gente pode usar ferramentas clínicas para auxiliar os pacientes que nos procuram, certo? Então, há muitas aulas que podem ser dadas a respeito desse assunto. Até uma psicopatologia toda pode ser criada, tendo em conta as privações existenciais de espaço e tempo. Não é meu objetivo aqui continuar essa exposição por um longo tempo, até porque esse é um mini curso, né? Não dá para eu aprofundar muito, não teria nem tempo para isso nesse momento. Mas o importante é vocês perceberem a riqueza que o pensamento heideggeriano pode trazer para a prática clínica mesmo. Tá? E é isso que eu quis passar assim, nesse curso. Esse foi o meu objetivo. Demonstrar a riqueza desse pensamento, não só por uma abstração ou por uma filosofia, que também tem o seu lugar, e eu acho que pessoas que são filósofas, que são dessa área, né? Eu tenho um doutoramento em filosofia, mas eu não me considero um filósofo, eu me considero um psicoterapeuta, eu me considero um clínico. Então é isso que eu procuro me aprofundar, né? Então, eu quero usar os conceitos heideggerianos, os conceitos filosóficos, no meu dia a dia clínico. E qual que são os parâmetros que eu uso? São os pacientes, são o que eles me trazem, são o que se revela no encontro clínico, tá? É isso que importa, tá? O importante é isso, não é, para mim, né, na minha visão, não é os conceitos filosóficos estarem exatamente como Heidegger disse ou como Heidegger descreveu. Eu li o Heidegger, eu estudei o Heidegger, mas eu pego os conceitos dele emprestado para a minha prática clínica. E esse é o meu objetivo como professor e como terapeuta, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do curso. Foi um curso rápido, novos cursos virão no futuro, criar grupos até para estudar isso, quem sabe, e criar uma teoria aí da prática clínica com os conceitos fundamentais do Heidegger. E de outros filósofos também, e de outros psicoterapeutas e outras vertentes, como a neurociência, a terapia cognitivo-comportamental e outras ferramentas importantes para a gente trabalhar na clínica. Sem preconceitos, sem achar que uma teoria é melhor que a outra, porque isso realmente só leva ao distanciamento dos conhecimentos, e o distanciamento dos conhecimentos é o que leva à ignorância, né? Então, sou grato aí por quem acompanhou esse curso. Podem comentar lá na página se vocês gostaram, dar informações, se quiser enviar e-mail, tenho contato também, o meu contato, saber de outros cursos, né? Continuar acompanhando aí as nossas aulas, tá bom? Muito obrigado pela atenção e nos vemos em breve.